E aí galera, tudo beleza? Eu sou o professor Jonathan e estou de volta aqui com vocês para te mostrar mais algumas dicas de como se fazer expressões matemáticas utilizando o Word. Eu percebi que no primeiro vídeo sobre esse assunto, algumas das funcionalidades que eu apresentei para vocês simplesmente não apareceram no vídeo. Então eu vou repetir alguns processos aqui e agora você vai saber onde fica direitinho cada uma das opções que a gente for selecionando, escolhendo para construir essas expressões. A primeira equação que nós vamos fazer aqui, a primeira expressão, é a função horária do movimento uniformemente variado, lá da física. Então, a primeira coisa que você vai fazer, utilizando o atalho, né, Alt igual, aparece aqui a caixinha da equação e você começa a digitar. Posição final igual a posição, só que agora a posição inicial. Seleciona esse S, vai nessa função aqui sub e sobrescrito, segunda caixinha para poder colocar o índice embaixo. No nosso caso aqui, esse índice é o índice 0 e você tem agora a posição inicial. Coloca o cursor aqui mais para a direita, continua digitando a tua expressão, então S igual a S0 mais velocidade, só que aqui também é a velocidade inicial. Então faz o mesmo processo, né? Seleciona aqui para colocar o índice 0, vezes quem? Vezes o tempo. Vezes o tempo, mais, agora nós vamos colocar uma equação. A equação fica nessa primeira função aqui, o primeiro quadradinho, e você vai ter a opção de colocar a fração, né, do modo tradicional, 1 sobre 2, por exemplo. Joga o cursor do teclado agora para a direita, continua, então meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Esse quadrado você coloca selecionando o t, voltando nessa mesma função, só que agora no primeiro quadradinho para poder colocar o expoente 2. E aí você vai ter a tua função horária do movimento uniformemente variado. Beleza? Uma outra coisa que você pode acrescentar aqui, que pode deixar a tua equação mais bonitinha, é colocar o símbolo, o pontinho da multiplicação. Vai nesse quadro, né, o quadro de símbolos matemáticos, seleciona aqui o pontinho da multiplicação, aí você vai ter velocidade ponto t. Você pode fazer a mesma coisa aqui entre a aceleração e o tempo, por exemplo, o tempo ao quadrado. Selecionou e aí ficou uma equação um pouquinho mais elegante, né? E a outra equação que eu quero fazer com vocês é da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Essa equação, ela representa a segunda lei e ela é uma equação vetorial, né? Então, como é que a gente vai colocar esse símbolozinho do vetor, da setinha aqui em cima do F? Vamos lá no Alt igual, começa a digitar F, no caso aqui F maiúsculo igual a massa vezes a aceleração. Para colocar essa setinha, você vai selecionar, como das outras vezes, nesse caso aqui o F, e a função que você vai utilizar é o de ênfase. Aqui em ênfase tem várias opções. A opção para representar as grandezas vetoriais é essa última aqui embaixo, ó, que está aparecendo por último. Quando você selecionar, já vai aparecer aqui a opção do F com a setinha em cima representando o vetor. Vamos colocar aqui o pontinho da multiplicação e fazer o mesmo procedimento para a aceleração, que também é um vetor. Vai aqui na função ênfase, seleciona essa opção da seta acima apontando para a direita e você tem agora a segunda lei de Newton. Beleza? E por último, a equação que eu quero apresentar para vocês aqui é da energia cinética. Como é que você vai fazer essa equação? Bom, vamos lá. Alt igual, eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte, deixa eu colocar 26, vou colocar alinhado à direita e
começar a digitar. Energia é igual, mas eu quero destacar que aqui é a energia cinética. Então, voltando aqui na ferramentas de equação, função subscrito, sobrescrito, seleciona a segunda caixinha para colocar o índice e você digita CIN de cinética. Então, energia cinética é igual, mais uma vez, o uso da fração. Observe que tem vários outros tipos de fração, outras opções para você escrever fração. Vamos selecionar a primeira. A primeira você coloca meio, né? Meio vezes a massa multiplicada, cadê o pontinho da multiplicação? Multiplicada pela velocidade. E agora você vai colocar a velocidade ao quadrado. E pronto, a equação está pronta. Beleza? Eram essas dicas que eu queria te falar. Então, até mais.